Você já parou para pensar no que é de fato espiritualidade? Muita gente associa essa palavra à religião, a dogmas, a crenças específicas ou a práticas místicas distantes da rotina. Mas espiritualidade, no seu sentido mais essencial, é algo muito mais simples, muito mais profundo e humano. A espiritualidade, na verdade, ela é a prática de viver o presente, conectado consigo mesmo e com o que realmente tem valor para você. É como transformar cada pequena ação em um ato consciente. É estar inteiro, estar inteira, mesmo nas coisas mais simples. No fundo, espiritualidade prática é o oposto de viver no automático. E todos nós, na maioria das vezes e dos dias, se bobearmos, estamos no automático. É quando a gente deixa de apenas existir e começa a viver com propósito, com o porquê de eu estar aqui fazendo o que eu estou fazendo. Espiritualidade é presença. A espiritualidade ela não está separada da vida. Ela está na vida, nas pequenas pausas, nos gestos cotidianos, na forma como você se relaciona com as pessoas e com você mesmo. Ser espiritual não é falar bonito, nem aparentar serenidade, ser zen todo o tempo. É, acima de tudo, ter consciência do que se sente, ter consciência do que se pensa, ter consciência do que se faz. É estar presente quando você fala com alguém. É olhar nos olhos com atenção. É ter atenção. É respirar antes de reagir. É perceber que cada instante pode ser uma oportunidade de se reconectar com o que é essencial, do que te importa, do que vale a pena. Quantas vezes você fez algo sem perceber? Quantas vezes respondeu uma mensagem, terminou uma tarefa, ou passou o dia inteiro e não se lembrou de sentir nada? Pois é, minhas amigas e meus amigos. A espiritualidade começa, na prática, ela começa justamente aí. No momento em que você escolhe estar ali, presente, inteiro, verdadeiro. Espiritualidade nada mais é que equilíbrio. Nós vivemos em um mundo acelerado, nós vivemos em um mundo maluco, onde tudo parece urgente, onde tudo parece para ontem, onde ninguém mais tem tempo para nada, ninguém mais tem paciência para nada. E nesse ritmo, o primeiro a ser deixado de lado é o nosso equilíbrio interior. Ser espiritual na prática é aprender a equilibrar o fazer com o ser. É entender que você já pode conquistar, trabalhar, agir e, ao mesmo tempo, cuidar da sua energia, cuidar do seu silêncio, cuidar da sua paz. Não há nada mais importante que a nossa paz. E esse equilíbrio não é ficar parado. Longe disso. Mas saber o momento de parar para respirar, para tomar fôlego. É reconhecer que você também precisa se nutrir emocionalmente e espiritualmente. Muitas pessoas acham que cuidar do espírito é se afastar do mundo, é se tornar zen. Mas é o contrário. É estar no mundo
com consciência e ainda com mais presença. É agir com presença e não por obrigação. É encontrar calma no meio do movimento, no meio da agitação, no meio da correria. Espiritualidade, meus queridos e minhas queridas, é coerência. Não existe espiritualidade sem coerência. Não adianta falar de amor se você não pratica o respeito. Não adianta buscar paz, todo mundo quer paz, tranquilidade, se você não alimenta pensamentos, se você só alimenta pensamentos de conflito. A espiritualidade prática se manifesta quando aquilo que você acredita se reflete realmente na forma como você vive. É quando suas ações traduzem os seus valores. Quando suas palavras carregam verdade. E é quando você busca ser o que espera do mundo. Ser espiritual é caminhar com integridade, mesmo quando ninguém está vendo. Quem é você quando ninguém está te vendo? É fazer o que é certo, não o que é mais fácil. Isso não tem nada de distante ou de místico. É prática. É escolha diária. Não deixa de ser ética. Espiritualidade é autoconhecimento. Tudo gira em torno do autoconhecimento. Quem somos nós? Quem sou eu? O que eu quero? Você não pode viver espiritualmente se você não sabe e não se conhece. Espiritualidade é, antes de tudo, antes de mais nada, um mergulho em si mesmo. É olhar para dentro com honestidade. Acolher o que dói. Entender o que se repete e aprender a escutar o próprio silêncio. Como é importante escutar o silêncio. Reservem 5 minutos, no mínimo, por dia para escutar o seu silêncio, conversar com você mesmo, no mínimo. Quando você se conhece, passa a compreender também o outro. Porque percebe que todos estamos tentando o mesmo. Ser felizes e viver em paz. Cada um com seu objetivo, cada um com seu significado de sucesso. Mas o resumo é ser feliz e viver em paz. Todos. Autoconhecimento é a base da espiritualidade prática. Sem ele, qualquer prática se torna superficial. Com ele, até o silêncio se transforma em sabedoria. Espiritualidade é conexão. É conexão com o outro. É conexão com a natureza, com o tempo e com a própria existência. Quando você se sente parte, a vida muda de cor, ela não fica mais cinza. Você começa a entender que tudo tem um ritmo. E que não é preciso controlar tudo para estar bem. Inclusive porque não dá para controlar tudo. Então, quando você entende isso, tudo fica mais fácil. Que o fluxo da vida é mais sábio do que o nosso controle. E essa conexão traz leveza, traz paz. E essa leveza que transforma a maneira como você enxerga o mundo. Faz sentido o que eu estou dizendo, gente? Então vamos pensar. Quantas vezes algo deu errado e depois você percebeu que aquilo era o que precisava acontecer? É a vida te guiando. E a espiritualidade prática é te trazer exatamente essa sensibilidade para perceber isso. Espiritualidade também está na gratidão. A gratidão, inclusive, é o combustível da espiritualidade. Mas não aquela gratidão forçada, de repetir obrigado, sem sentir de coração. Você tem que sentir com o coração. É a gratidão genuína. Aquela que nasce de um olhar profundo, aquela que passa pelo crivo do coração.
Quando você começa a agradecer pelas pequenas coisas, algo dentro de você muda. O foco sai da falta e vai para a abundância. Você para só de focar no que te falta, ou no que você acha que te falta, e começa a ver o que você já tem. Você percebe que há beleza em quase tudo, até nos desafios. Isso está longe de romantizar a vida. É simplesmente escolher um olhar mais consciente, um olhar menos reativo, um olhar mais presente. A gratidão, ela não nega a dor. Ela não esconde os problemas. Tudo vai continuar normal em volta da gente. Mas ela vai te ensinar a atravessar isso, a dor, o problema, com mais força e serenidade. Para, inclusive, enxergar da melhor forma a solução. Espiritualidade, antes de tudo, responsabilidade. Ser espiritual não é esperar que tudo se resolva sozinho. Inclusive, longe disso. É assumir o papel de co-criador da sua própria vida. É entender que suas escolhas moldam seus caminhos. E tudo que você faz ou deixa de fazer tem um impacto. Mais dia, menos dia. Antes ou depois, tem um impacto. Todas as nossas escolhas. A espiritualidade prática ela é madura. Ela não terciariza a sua culpa. Ela nem transfere a responsabilidade para o destino, para a política, para a economia. Ela entende que o destino é feito de pequenas escolhas conscientes feitas todos os dias. Todos os dias nós fazemos escolhas, por menor que elas sejam. Desculpem. E cada escolha é uma oportunidade de crescer, de aprender, de evoluir. Espiritualidade, ela é simplicidade. A espiritualidade prática, ela não está em retiros, em mantras distantes. Ela está em você. Ela está no jeito que você fala. Ela está no jeito, na maneira como você ouve. Nas suas atitudes diárias, no seu fazer. Não só no falar, mas o fazer. O fazer traduz muita coisa. A espiritualidade prática ela está em cuidar de alguém com carinho, em respeitar o tempo do outro, em escolher o silêncio em vez da discussão. Está em acordar e agradecer, em respirar fundo antes de responder, o famoso contar até 10. Em aceitar que nem tudo está sob o nosso controle. A espiritualidade não exige tempo extra. Ela acontece dentro de você. Dentro do tempo que você já tem. Quando você aprende a viver com consciência, você entende esse tempo que você já tem. Espiritualidade é aceitação. E aceitar não é desistir. É compreender o que é agir a partir disso, sem resistência desnecessária. A aceitação liberta. Porque enquanto você luta contra o que é, gasta energia demais tentando mudar o que não dá para mudar. É e é. Aceite. Quantas pessoas gastam tempos e horas e dias tentando mudar o que já foi, que não dá mais para mudar? É aceitação. E quando você aceita, abre espaço para transformar o que realmente pode ser transformado. É focar no que dá para ser feito. A aceitação é o ponto de equilíbrio entre o controle e a entrega. Entre o agir e o confiar. E talvez, no fim das contas, esse seja o grande segredo da espiritualidade prática. Agir com consciência e confiar com serenidade.
Viver espiritualmente é viver com sentido, longe de se afastar do mundo, mas em estar nele com o coração desperto, entregue. É trabalhar com propósito, se relacionar com empatia, cuidar de si com amor e tratar o outro, o próximo, com gentileza. É perceber que cada gesto tem um impacto, tem um resultado, traz uma consequência. Que cada palavra pode curar ou ferir. Assim como cada gesto, curar ou ferir. A escolha passa pelo crivo da espiritualidade. É escolher, dia após dia, com facilidade ou com dificuldade, o caminho da consciência. Essa é a espiritualidade que transforma. Não por ser distante, mas por ser possível. E é sobre isso que nós procuramos falar. Sobre aprender a viver com leveza, realização e reconhecimento. E sem sobrecarga, sem peso. É entender que produtividade não é correr mais, é viver melhor. É saber quando correr e não correr o tempo inteiro. Correria não é produtividade. E que espiritualidade prática é o alicerce dessa transformação. Porque quando você se conecta consigo mesmo, você começa a se alinhar. Você começa a alinhar emoções, decisões e, consequentemente, os resultados. Faz sentido? Você começa a caminhar não apenas com os pés, mas com o coração. Então vamos parar um instante. Vamos respirar fundo. E vamos tentar entender se tudo isso está realmente fazendo sentido. E aí, em cima disso, pergunte para você mesmo: como eu tenho vivido os meus dias? Tenho vivido com pressa ou com presença? A resposta a essa pergunta pode ser o início de uma nova forma de viver. Uma vida com mais sentido, com mais calma, com mais verdade. Uma vida com espiritualidade, não como conceito, mas como prática diária de conexão, de equilíbrio, de amor. Espiritualidade, queridos e queridas, é viver com alma o que o corpo já faz por hábito. E este é o passo que te aproxima de uma vida mais leve e plena todos os dias. Então, qual que é o resumo que a gente poderia falar, traduzir de tudo que nós falamos? Espiritualidade é você estar atento e conectado com você. Não tem nada a ver com religião. Espiritualidade não é ser espírita, não é espiritismo, não é umbanda, não é candomblé. Espiritualidade é entender a vida com mais leveza, com mais sentido, é estar presente nas mínimas tarefas. Olha que dado interessante que quando eu li eu fiquei até surpreso. E eu me pego muito nessa situação. 55% do seu tempo você não está presente no que está fazendo. Isso me falaram uma vez quando eu estava numa palestra e o palestrante falou: em média, 55% das pessoas que estão aqui nesse auditório não estão na palestra que ele estava dando. Estão pensando no trabalho, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu vou almoçar hoje, o que eu vou fazer quando chegar em casa. E assim nós somos. E assim nós somos no corre-corre. E aí nós passamos um dia correndo, cheio de atividade, porque a vida de todos nós é uma loucura, é 1000 tarefas, 1000 cobranças, ninguém tem tempo para nada, ninguém mal tem tempo de ver um vídeo. Então os vídeos hoje são cada vez mais rápidos,
como é que é a expressão? Para você ganhar a atenção do seu ouvinte, né, a pessoa que está assistindo seu vídeo, você tem que criar esse impacto nos 3 primeiros segundos, porque a pessoa não tem tempo de assistir um vídeo de 1 minuto e meio. É informação daqui, dali, mas coisas inúteis na grande maioria. Espiritualidade também é você ficar atento com o que realmente te importa. É você saber que momento você se afasta do que não está somando para você, aquela conversa pesada, aquele ambiente pessimista. É desligar a televisão, que só passa notícia de tragédia, morte. É acordar de manhã e ligar na televisão e ver jornal de quantos assaltos já tiveram, quem morreu, quem foi atropelado, logo pela manhã. Aí você, de repente, se sente deprimido, pesado e o dia mal começou. Espiritualidade é você ter essa sensibilidade de escolher com quem você vai se relacionar em termos de relacionamento amoroso, amizade, colegas de trabalho. Se afastar das pessoas pessimistas, das pessoas carregadas. Se nutrir de informações relevantes. Se nutrir de pessoas alegres, otimistas. Ler coisas relevantes, otimistas, alegres. Não notícias de problema, do que vai acontecer. É parar de se preocupar. É trabalhar e confiar. É entregar o que está sob o seu controle. Se vai dar certo, se vai ser aceito, se vai fechar, não depende mais de você. Ter a consciência que você fez o que é seu possível. Essa consciência que você realmente fez o que é o melhor que você pode fazer. Que eu já falei em vídeos anteriores. Faça o teu melhor na condição que você tem. Porque quando você tiver uma condição melhor, você vai fazer melhor ainda. Então, se você fez o teu melhor, pronto. O que dependia de você está feito. O resto não depende mais de você. Procure eliminar as preocupações. Eu vivia pré-ocupado, ocupado antes da hora, pré-ocupado. E tem um dado científico de neurociência, não sei exatamente do que é esse dado, né? Mas um dado que 90% das nossas preocupações são coisas que nunca vão acontecer. E as pessoas vivem preocupadas. E 90% daquelas preocupações não vão acontecer. Olha a perda de tempo. Olha o peso. E essa preocupação está tirando a sua paz presente, porque você está preocupado agora. E se o que tiver a acontecer vai acontecer independente ou não da sua preocupação, você não vai evitar. Mas com certeza já tirou sua paz presente. Então apenas confia e faz. Isso faz parte da espiritualidade, essa confiança. Essa fé, seja o que você quer entender por fé, confiar no seu taco. Mas tudo isso, essa confiança, vem de você ter consciência que você está fazendo o seu melhor. Entregando o seu melhor. Se autocuidando. Todas essas aulas que a gente está falando se juntam em pequenos pontos. Isso é espiritualidade. É você agradecer. É você parar de pedir tanto e agradecer pelo que tem. É você parar de sentir tanta falta e esquecer de tanto que você tem. É confiar. Se você fizer a tua parte, com a sua consciência tranquila, pensamentos e sentimentos dignos com teus objetivos, com tuas melhores intenções e índole, o que tiver a acontecer, vai acontecer. Não temos controle de tudo. Isso é espiritualidade, enxergar que não temos controle de tudo, mas temos controle do que nós podemos fazer. Que nós façamos o melhor na condição que nós temos, enquanto não tivermos condição melhor para fazer melhor ainda. Agradeça. Agradeça. Como é importante agradecer. A neurociência prova. O agradecimento liberta do cérebro um hormônio, agora estou me faltando o nome, que dá a sensação de prazer, de felicidade, de confiança. Agradeça. Para de só ver o que tem de errado. E espiritualidade também é você parar de só olhar o que deu errado. E começar a olhar, a focar no que dá certo. E se a gente parar para pensar, dá muito mais coisas certas do que erradas. Espiritualidade é você passar a anotar no final do dia, ou naquele horário que você tem mais tranquilo, 3 coisas boas que aconteceram no seu dia. E podem ser coisas tão simples, tão simples. Hoje tinha
frango à parmegiana ou bife à parmegiana no meu almoço lá na empresa. Hoje choveu, precisava chover, que as plantas estavam secas, ou fez sol, um olhar amigo, encontrou alguém bacana, recebeu uma mensagem legal no WhatsApp, um abraço da esposa, do namorado, da namorada, um abraço nos filhos. Meu time ganhou. Coisa simples. Você tendo esse hábito, você vai passar a enxergar que acontecem muito mais coisas boas na sua vida do que coisas ruins. Mas o nosso cérebro, ele tem o hábito de focar no que é ruim. Por que será que o noticiário de televisão, as notícias, só não focam no que é ruim? Porque o que é ruim chama atenção. Se tem um acidente na rua, na estrada, o trânsito começa a andar devagar porque as pessoas querem ver. Desperta, a desgraça desperta. A espiritualidade vai começar a focar no que é bom. O que é ruim vai continuar acontecendo quando tiver que acontecer. Mas ele não vai ter o controle da importância. Ele vai ter o seu foco de preocupação, seu foco de problema, mas não vai ser o maior que todo o resto que aconteceu de coisa boa. Treine isso. Comece a olhar o que tem de bom. E não dê tanta importância para o que tem de ruim. Não é ignorar o que tem de ruim, mas ele não precisa ser o mais importante. Espiritualidade é agradecer você estar vivo. É você respirar, você ter o que comer. É você parar, você ter tempo para parar esse vídeo, para procurar ouvir alguma coisa e tentar melhorar a sua vida, tentar melhorar você, tentar evoluir. Isso é espiritualidade. É você ter noção que você precisa evoluir, que todos nós aqui estamos evoluindo, cada um no seu momento, cada um na sua hora, cada um no seu grau, mas todos estamos buscando, ou deveríamos estar buscando evolução. Isso é espiritualidade, é passar a ter esse sentido. E não simplesmente acordar, cumprir tarefas, como se fosse uma gincana. No final do dia, você chegou no final da gincana, não sabe por que você chegou, o que você vai ganhar com isso, o que você fez, o que você sentiu. Isso é espiritualidade. Não é ser religioso ou não ser religioso. Não é ser espírita, não é espiritismo, não é candomblé, banda, não é nada disso. É viver com sentido, é sentir a vida. Sentir a vida, estar presente. Ter noção que você precisa evoluir. Amanhã ser um pouquinho melhor do que é hoje e assim sucessivamente. E essa cobrança, essa competição é com você mesmo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem sua hora. Cada um tem o seu destino. Compare-se sempre com você. Isso é espiritualidade. Eu te vejo no próximo vídeo.